Tem que ter, ué. Já começou? Toca, Fala, meu povo! Já começou bem planejadinho, do jeito que a gente tinha combinado. Exatamente. Tudo orquestrado, organizado, é assim mesmo. Você é um sortudo. Por quê? Porque a gente tá na segunda temporada e você está assistindo a abertura da nossa segunda temporada. Então você que ainda não assistiu a primeira temporada, volta aí um pouquinho os vídeos, assiste lá, conversa um pouquinho com o Neemias, aí depois você vem conversar aqui com o Jonas. Enquanto você tá aí lavando louça, no banheiro, lavando o carro ou no carro, vai ouvindo aí o nosso podcast. Treinando. E a nossa conversa. Treinando. Treinar abençoado. Cara, eu gosto de treinar ouvindo podcast. Ai, eu não consigo. Ontem eu tava ouvindo o Paulo Guedes no Flow. Paulo Guedes. Que ele foi no Flow. Cara. Aí eu tava ouvindo ele lá. E a gente vai caminhando. Hoje nós temos uma mudança de tema, né? Nós falamos sobre Neemias no último... Como é o nome? Na última temporada. Última e primeira temporada. Primeira e última temporada. E hoje nós vamos tratar sobre Jonas. Lá na igreja, nós já estamos em Jonas 4, né? A gente está caminhando. Estamos. Se você não sabe qual data é uma surpresa. Quando sairá esse podcast? Quando sairá essa eu não sei ainda, mas vai sair, né? Vai o importante sair, é que sairá. É verdade. E aí nós vamos falar sobre Jonas. Eu tenho uma percepção sobre Jonas. Tenha. Diga. Que é a seguinte. Eu acho que é uma das histórias mais conhecidas no mundo. Sim. Principalmente por crianças. Sim, não. Total, né? Porque é a história, talvez, uma das histórias mais comoventes das crianças na igreja. A primeira história que eu aprendi, que foi no Midinho Missionário, foi de Jonas. No Midinho? O que é isso? Midinho Missionário. Até eu o não sei Pequeno Missionário. Que é o Midinho Missionário. Não é da minha época. Desenho. Não, eu entendi que ele é pequeno, porque é mindinho, né? Ah, Midinho. Eu entendi Midinho. Não, Midinho, o Pequeno Missionário. Mindinho, pô. Eu sempre entendia mindinho. Tá vendo? É um desenho. É um desenho? Eu não sabia desse desenho. Não, eu imaginei que era um desenho. Isso eu imaginei. É bem bom, assim. Era o único desenho que fazia eu ficar quieta. Cara, mas por exemplo, da história de Jonas que tu conhecia, o que tá Jonas agora? Como assim? Não, tipo, você conhecia Jonas. Sim. Acho que muita gente eu conhecia e conhece Jonas. Mas agora a gente tá expondo lá na igreja e eu tenho algumas horas que eu me surpreendo, assim, eu falo assim, caraca, como que eu nunca tinha parado pra pensar nisso aqui, ou como que eu nunca tinha visto isso no texto, né? Eu ouvi a história de Jonas e eu ficava, tá, mas por que tacaram ele? Tipo... Por que... Não sabia. Por que tacaram ele na água? Ué. Porque ele é um cara de pau, mano. Por isso que ele foi parar na água. Mas a gente vai ver como que Deus vai trabalhando o coração de Jonas e, consequentemente, o nosso coração. Hoje, o tema do nosso podcast, corta pra mim, é Jonas, o profeta fujão. Ficou bem... Eu gostei desse tema. Obrigada. Eu gostei. Obrigada. Gostou? Porque realmente é isso que ele foi. Isso que ele foi. É importante a gente lembrar o seguinte... Que Jonas, para ele fugir, antes ele teve que ser chamado. Meio óbvio, né? Mas é bom. Mas começa assim, né? Começa assim, né? Recebeu... Só que é engraçado. Ele recebeu o chamado, faz exatamente o contrário. Não, Deus me chamou. Dele toma o navio pra Nínive pra fugir de pra Nínive. Mas veio a palavra do Senhor a Jonas. A palavra do Senhor chegou a Jonas e a palavra era bem simples, cara. Vai, dispõe-te, né? Te levanta, seja proativo e vai à grande cidade de Nínive. Clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Qual que era a parada? Deus chama Jonas e aqui a gente tem um aspecto muito importante que a gente precisa lembrar. É a primeira vez que Deus chama um profeta para ir pregar para povo estrangeiro. Não existe mais isso. Então, Jonas, quando é chamado, a gente tem que lembrar que ele leva um susto. Ele não tá dentro da alçada dele. Não é a primeira vez que Jonas é chamado, né? Lá em 1 Reis, em 2 Reis, ele aparece novamente, ele é chamado lá para cumprir uma outra tarefa. Mas aqui ele é chamado por Deus para ir pregar para uma galera. Quem é essa galera?
É uma galera, e aí o pessoal... Maliciosos. Do mal. Muito. E o pessoal aí da história, inclusive, não tô falando da história cristã ou teológica, mas da história comum mesmo, ou a história da escola, né, vamos dizer assim, ele fala de várias civilizações que vão crescendo ali no Oriente Médio e tal, papapá. E Nínive era a capital de um reino gigante, chamado os Assírios. Os Assírios, eles eram marcados pelo menos por duas coisas. Primeiro, pela sua grande violência e pela sua maledicência. Então, eles eram muito ruins. E qual que era o problema aqui? Lembra que Israel fazia fronteira com o Império Assírio e o tempo inteiro esses caras flertavam com a invasão em Israel. Israel, nessa época, ela era dividida em dois, né? Israel do Norte e Israel do Sul. E aí, o Israel do Norte, por outros motivos, ele estava bem financeiramente e bem militarmente. Então, os assírios viam uma certa também ameaça, vamos dizer assim, dos israelitas do norte. Só que a gente sabe que os israelitas do norte é o povo, dentre os dois Israéis, entre os dois Israéis, L é Israéis. né? Pode ser. Us, né? Tipo chapéus. Isso, Olha chapéus. eu dando aula de português aqui no Pois, podcast, não vai. é. Que fase, né, velho? É pra acabar. Qual que é o nome daquele cara? O Marcelo Nogueira, não era o professor lá? Que Sei corrigia lá. todo mundo no soletrando? Sei lá, não lembro. Não lembro dele, não. Também não lembro. Eu lembro que tinha um Não é cara da minha lá. época. Sérgio Nogueira, acho que é. Aí ele pegou e ficava ameaçando o tempo inteiro. Vou entrar. Vou entrar. É a equipe técnica. É. A técnica tá falando com a gente. Eu vou entrar. E é interessante porque é o seguinte, é criado dentro do coração do Jonas uma rejeição pra esse povo que ameaça toda hora o povo dele, pô. Tá com raiva. Cara, vamos colocar no lugar do Jonas? Bicho, normal, pô. Né? Pô, pera aí. Tu tá lá na tua casa, velho. Você quer que seu inimigo se engasgue com um bolinho Aí de chega chuva, um cara mano. lá e fala bem assim, pô, eu vou entrar na tua casa. Você tá com raiva dele. Pô, vou roubar tua mulher. Eu Pô, também fugiria. Aí agora Deus chega pra ele e fala assim, hein, vai lá naquele povo falar de Deus pra ele. Mas então ele tava Exatamente. fugindo do chamado, né? Ele tava com uma raiva porque ele não queria pegar o povo, né? Então, eu acho que tem... É. Esse texto traz pra gente algumas discussões. A primeira é a seguinte. Qual que foi a grande motivação pra Jonas fugir? Pode ser raiva. Às vezes pode ser medo também. Não sabe, Medo. Não, medo Ah. sim, porque eu tô indo num povo que quer me matar. Pra eu pregar, certeza. Medo tá lá. Medo. Mas eu acho que Raiva. também tem uma raiva. Porque, tipo, por que eu vou pregar salvação, vou pregar de Deus pra eles, que esse povo que quer me perseguir? Eu quero que eles... Né? Certo. Aí que entra a acepção de pessoas. Certo. Perfeito. Que a gente Tiago. tá falando. Exatamente. A gente tá Mas falando na isso é humano, quinta-feira. né? Isso é humano. Não, total. É o que eu tô falando. O que é importante a gente lembrar é que Jonas é homem como nós somos. Justo. Sim. A atitude de Jonas, ela é totalmente, entre aspas, natural Com certeza. de um ser humano. Instintiva. Tipo, Cara, pô, eu não vou lá pregar o evangelho, pô, eu vou matar ele, ele tá me ameaçando de morte. É. Não quero dizer aqui que está certo. Só estou querendo dizer que essa é uma atitude normal. Mas tem um outro ponto. Que essa é a discussão da motivação de Jonas. Na cabeça de Jonas, não podia haver salvação para quem era ruim, pô. Mas isso daí passa pela cabeça de todo mundo. Quando você, né? Por que você vai chegar... Todo mundo questiona. Você fala, não, vamos pregar pra fulano. Não, pega pra fulano, não. Já demonstrou que ele não quer saber de nada. Exatamente. Da palavra. É isso. Isso Exatamente. tem muito. Não, vamos pegar um caso E tem extremado. a segunda atitude. A pessoa já tá dentro da igreja. Tem muito também. Não é estender o tapete vermelho. Muita gente, não vou ficar dando atenção. Vai que ele vai embora daqui a pouco. Você fica sim. com isso. Você fica Sim. com isso daí. No seguinte, vou entregar um privilégio pro cara. Vou ficar dinheiro. O cara não quer saber de nada. Por que eu vou ficar dando trela pra ele? Mas aqui tem uma motivação do Jonas que é a seguinte. Jonas, ele entendia de que o amor de Deus era só para Israel.
O que também é muito, muito fácil de entender. A Óbvio. gente também acredita que... Mas esse é o principal motivo de nós não pregarmos o evangelho. Então, mas a gente acredita também que certas pessoas não demonstram certas características. Você acha que ela não vai receber o evangelho. Você fala, por que eu vou gastar meu tempo com fulano? Então, só que aí tem gente que acha que o outro não merece esse evangelho. Aí, um exemplo, por exemplo, que pode ser comum, esses dias eu tava ouvindo o podcast da Nardone lá, da mãe da mãe da né? Eu Isabela. acho que é Carol o nome. Mãe da da Isabela. Eu ia falar que era Jatobá. Ela é o oposto. Aí, o que acontece? O normal é o quê? O sentimento da mãe é que a pessoa que fez o que fez com a filha dela pague. Mas é errado a gente pensar isso? Não, calma. Vamos lá. Tá bom. O normal é isso. Então, o que normalmente a gente faz é uma lógica de justiça. Nossa justiça. Nossa justiça, total. E a gente tava discutindo justiça aqui agora. Minha justiça, Pois é. Mas vamos lá. A gente quer colocar na justiça. Pô, se eu perdi minha filha, automaticamente o nosso ponto de justiça é o quê? O outro tem que perder também. E perder muito, né? Não, muito. Perder Até que muito. seja a própria vida. Exatamente. Né? Exatamente. Qual que é o ponto de Jonas? Jonas conhecia o Deus dele, pô. Jonas queria matar esse povo. Queria que esse povo, entre aspas, fosse tudo pro inferno. Ele não tinha entendido a lógica de Deus, né? Por que você vai se oferecer pra um povo que não quer saber nada de você? É mais ou menos isso. Só que aí Deus pega e fala meio assim pra ele. Mano, vai lá porque tem salvação pra esse povo. Áudio caiu. Eu tô ouvindo bacana. Yes, go. Foi eu, Aí- desculpa. Eu bati o joelho aqui. Let's go. Gabriel é meu maior hater. Agora, Aí, vamos continuar. return. Vamos continuar. Aí, Yes. o aspecto aqui é de que Jonas não queria ir porque ele não achava que os outros mereciam, pô. Entendo o Jonas. Não. Total. Ele não queria ir. Tem uma empatia pelo Jonas agora. E aí, o que que... Entendo o Jonas, tem uma empatia pelo Jonas. O grande aspecto aqui é que Jonas, em vez de obedecer ao chamado divino, o texto, pelo menos no verso 3, ele faz questão de apontar pra gente que Jonas queria fugir. Então ele vai para um lugar que ninguém conhecia ele. Ele faz o oposto, né? Deus manda ele sair, ele até pega o navio, mas daí ele fala, não, vou pra outro lugar. Eu não vou pra outro lugar. Eu não vou pra Pô. Nínive, eu vou pegar o navio, vou cumprir em partes, né? Ele foi Vou muito sair, corajoso. Mas vou pra outro lugar. Tipo assim, Em que aspecto? foi pro sentido errado, mas pô, ele fugiu. Isso tem, ao meu ver, tem coragem aí de Coragem? fugir. De... Não, tem coragem. É a coragem de desobedecer a Deus. foi pra um. O que a pra um gente se meio tem essa errado, coragem, mas todo teve. mundo desobedece toda hora. Exatamente, Ele é exatamente. bem corajoso nesse ponto. Exatamente. Não, mas, que ele pô. foi, agora foi. Só que o que eu acho bonito no texto e que a gente tem que lembrar disso é de que ele vai descendo. A cidade dele, se eu não me engano, é Bate-a-Fé, é uma cidade nas montanhas no norte de Israel. Aí ele desce para Jope, depois ele desce para o porto, depois ele desce para o barco, que depois ele desce para o porão. Perceba que uma vida de desobediência a Deus é uma vida de ladeira abaixo. Fundo do poço. Ah, mas a motivação dele eu entendo. É porque é aí que tá quando a gente inverte a lógica de Deus. E daí trabalha ao nosso desfavor. Quando você obedece a lógica de Deus, você sempre cresce. Se você trabalha contra a lógica de Deus... Porque qual que é a lógica de Deus? É a mesma lógica quando você pensa no sacrifício de Jesus. O pessoal tava lá xingando, cuspindo, fustigando. O que Jesus fala? Perdoa, pai. Eles não sabem o que fazem. Pô, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É uma proposta... Você tá morrendo uma morte que não é... Isso, e essa é boa, e essa é a vamos dizer grande assim, né? Como beleza. se tivesse alguma boa. E essa é a grande beleza da coisa, porque a gente tem a melhor proposta, porque é a proposta da vida eterna, de você ser essa pessoa que ama seus inimigos, ora por eles, e você vai, e sendo salvo, sendo eleito, você vai alcançar a vida eterna, mas tem toda essa dualidade de você ter que cumprir uma coisa extremamente difícil. Para nossa natureza caída, né? É extremamente difícil eu ter que amar meus inimigos, ou pedir para que eles olhem, não. Deus, eles não sabem o que estão fazendo. Então, desse começo, eu queria que a gente entrasse numa conversa aqui, que é o seguinte.
Cara, se Deus chamou Jonas pra pregar, essa foi a palavra. Sim. Deus chamou Jonas pra pregar. Deus chama a gente ainda? Chama. E aqui eu não quero colocar só pra pregar, né? Mas Deus chama a gente pra conversão e Deus chama a gente para efetuar o trabalho do Senhor. Ele chama a gente na responsabilidade também. Agora vai chamar Jonas aqui. Daqui a pouco. Mas vamos lá. O chamado, como que se dá isso? Hoje em dia? Porque aqui, ó. Não, aqui foi claro. Pô, ele ouviu a voz de Deus. Tá top. Top. Tá top. Eu ouvi a voz de Deus. E hoje, né? E hoje, como é que é? Exatamente. Faz sentido. E hoje, como Exatamente. é que é? Cara, E aí, cara, hoje eu acho mais complicado você perceber Sim, tem como que que ser. é o chamado. Na verdade, Tem que ter é discernimento. interessante. Você percebe até. Mas eu acho que a gente nega muito mais do que Jonas negava ali. Porque Jonas negou um chamado expresso. Às vezes a gente vai escutando ao longo da vida inteira, anos, determinado chamado, e a gente vai simplesmente só sufocando aquilo lá. Entendeu? E hoje em dia, e Deus é muito, como eu falo assim, pedagógico e até sutil. Ele vai te dando certos insights ali, ó. Vai por aqui. Quero que você vá por ali. Vá por lá. E a gente só vai... Daqui a pouquinho. Mais tarde eu vou. A gente não faz isso a vida inteira? Uma vida inteira, às vezes, de negligência. Total. A gente fala, não, eu preciso ser mais proativo em determinado ministério da igreja que eu tô lá. Agora não. Agora eu tenho que fazer isso aqui. Tenho que fazer isso no meu então trabalho. A gente fala, eu tenho que agora fazer não é isso tempo, no meu né? estudo. Não é tempo. Vai ter meu tempo. Quando vai ser seu tempo? Seu tempo vai ser quando? A gente não sabe. Na verdade, Deus chama, mas eu acho que hoje tá muito mais fácil de fugir. Livro coach agora. Porque você... Livro coach? Como assim? O Dudu acabou de falar um verso de algum livro coach. Eu entendi. Mas, é uma percepção. Tá muito mais fácil de fugir, porque hoje Deus é sutil, não é tão esperto, você não ouve a voz de Deus falar, vamos pra lá, vai pra tal lugar. Veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não vem igual vinha aqui. E a gente é muito mais sutil em dissimular, fala. A gente até escuta a palavra, fala, beleza. Eu vou pro outro lado. Não é pra mim, é pro outro. Será que Jonas não dissimulou também? Pronto. Então, também. Porque você veja... Porque a inocência dele de falar bem assim, eu vou pra um lugar distante... Pronto. Porque eu acho que Deus não tá lá. Eu acho que ele tentou dar o drible da vaca em Deus. Certeza. Porque você vê que ele vai pro porto. Ele vai indo. Ele vai como quem vai cumprir. E claro, Deus sabe de todas as coisas. Né? Ele vai como quem vai cumprir. Depois ele fala, não, mas agora eu vou tomar um outro caminho. Quem sabe? Não, e quem sabe eu consigo. Quem sabe Deus me deixa ir pra lá. Aí aqui a gente... A gente entra em outro problema agora. Fica nessa... Que é o seguinte. Aí. Normalmente... O chamado de Deus vem a partir da sua palavra. E nós entendemos que é pela palavra de Deus que vem o chamado. É a partir da palavra de Deus que Deus fala conosco. Até aí, beleza. O Jonas, ele mostra pra gente um problema que nós temos hoje. Que é o quê? É uma fé que precisa ver pra crer e não crer pra ver. Hã? A fé madura, ela é uma fé que eu creio para ver. E não que eu vejo para crer. Se eu preciso ver para crer, isso não é viver em fé. O que é fé? Tá lá em Hebreus. Confiar sem ver. É a certeza de fatos que se não que vê. não se vê. Pronto. Então, se você vê para crer, não tem fé. Mas agora é o contrário. O que Jonas está fazendo? Jonas desce, lembra que Jonas vai descendo. E tudo vai dando certo. Não vai dando certo? Sim, então, por isso que ele acredita que se ele tomar, mesmo tomando um caminho pra outra cidade, vai dar certo, porque Deus vai deixar. Parece que, imagina, ele desceu até Jope, ponto. Deu certo. Já porque se desse errado, eu já tinha que seguir para outro caminho. Eu já sabia que era para tomar outro caminho. Já sabia que era para tomar. Outra coisa, ele chega em Jope, tá o barco lá, pra Tarsis. Pronto. Mais um sinal, porque a gente não precisa de sinal. Exatamente. Sim. A gente precisa ver pra crer. A gente precisa ver pra crer. Então, ele tá vendo. Cheguei em Jope, o barco tá aqui. Terceiro sinal, eu tenho dinheiro pra comprar a passagem do barco. Pronto. Pois é. Mais um sinal. Aí o que é que a gente faz? O que hoje... Esse termo é bom. Eu fui vendo que estava muito difícil, como se Deus estivesse fechando as portas. Aí não foi.
Ué, mas você vive pelo sinal ou você vive pela palavra de Deus? Porque as portas foram se abrindo. Se a gente for olhar por esse lado, as portas foram se abrindo para Se abrindo Jonas. pro lugar errado. Foi dando tudo certo. O barco tá lá e logo em seguida o barco sai. E tem um lugarzinho pra ele lá no porão pra ele ficar o quê? Confortável. De boaça. Dormir. Ele deve ter comprado primeira classe, né? Porque os outros tava tudo lá em cima. É. Se ele tava dormindo, né? E ele de conseguiu um boa lugar pra lá. dormir. Ele tava de primeira classe, não tava... Tava bem. Tava bem tava acomodado. Tava bem acomodado. Tava bem. Tudo deu certo. Ele parou e pensou bem assim. Uma das grandes mentiras do nosso coração. Cara, eu acho que Deus tá comigo, porque não deu nada errado. Eu tô no caminho certo. Caraca, E é aí verdade. você vai Hoje- se justificando, Não, hoje em dia é velho. isso. Ou É. então a justificativa. E aí eu vou pegar um caso mais prático, Na verdade, por você exemplo. tá levando a corda pra se enforcar, né? Cada dia aperta mais, mas você tá bem. Porque, né? Você tá no caminho que às vezes você quer. Porque ele queria isso. A gente tem que lembrar isso. Sim. Ele começou a seguir. Não, Na nossa vida não é isso. Lembra Às que a vida dele, ele tá achando que tá abalando Então, e tá ladeira abaixo. Mas a Daqui gente a não é- pouco ele tá dentro do peixe. a gente não é assim? Não, Ó, perfeito. vou fazer uma coisa aqui. Eu vou começar tal coisa, tal projeto. Daí Deus permite, né? Ele já sabia de todas as coisas. Ele vai lá, começa. Fala, pô, é isso mesmo. Esse é o grande sinal de Deus na minha vida. E daí eu vou daqui a pouco, quando dá errado, fala, e Deus fechou a última porta que faltava, Deus fechou. Mas muitas vezes a As outras gente. É que eu não quero usar a palavra destino, porque não é o destino, é Deus. Mas, Sim. tipo, ele Mas Deus é o usou destino. disso pra que ele, tipo. Pra bater de frente com ele, porque depois, né, a gente sabe o que acontece, ele fica dando peixe, porque provavelmente se ele. Sei lá, no meio da viagem que ele tava indo pro porto? Pra Pro bar- Tarsis. Pra Tarsis, ele, tipo, não fosse. Não sei explicar, mas. E hoje você, Tá, mas vamos, explicar. vamos hoje voltar você lá. falou um negócio interessante. A gente quer ver pra crer as verdades que o nosso coração quer ver. Não, a gente pronto, quer, a fechou. gente quer o bem material, não sei o quê. Porque é muito bonito eu Se falar... deu bem material, é porque Deus tá abençoando. Isso. E sabe qual que é o problema disso, Porque Dudu? qual que é a É que única- o reino do norte tava assim. Pronto. O você tava reino do prosperando. norte tava desobedecendo a Deus. Eles não faziam mais cultos. Mas tá Só bom. que eles estavam prosperando. Então eles acharam que estão abalando. Justo. Nem sempre. E é isso, porque o que a gente gosta de crer sem ver porque é bonito hoje? Crer em Jesus, né? Não é bonito falar crer em Jesus? Pô, eu sou espiritualizado, eu tenho uma cruz comigo, não sei o quê. Isso é uma benção. Daí, a hora que quando eu recebo os bens materiais, é a prova aqui. Ó, A prova. de que Jesus está comigo. Sim. Aqui Exatamente. chegou minha prova. E às vezes era isso que Jonas estava nessa vibe aí, né? Mas muitas vezes Tava Deus todo- faz isso pra você bater de cara na parede. Não, é Deus dando a e- cordinha pra puxar lá. Ué, não. Exatamente. Aí Você va- tá vamos- sentindo aqui, é, mas você não... vamos não voltar se à ideia lá incomoda. do chamado. Vamos voltar à ideia lá do chamado. Por outro lado, como que a gente entende o chamado de Deus pra gente? Muita gente hoje acha que Deus vai aparecer Sim. e vai falar, casa com tal pessoa. Que é o extraordinário. Não vai aparecer. Não vai. Não, todo Se mundo aparecer, cuidado, tá? todo mundo quer o quê? É o que é o extraordinário. Quer os sinais. Exato. Que é os sinais. Sim. Você tem que tomar uma decisão. Aí o que é que o cara ora? Deus aparece aí e fala aí, pelo amor de Deus. Deus mostra pra mim. Pô, não vai. Deus mostra Me dá um pra sinal. mim. E Mostra esse pra mim. chamado, isso que é interessante, esse chamado, ele cabe tanto para o chamado para a salvação, quanto também para o chamado, por exemplo, vocacional para alguma coisa. Na teologia a gente tem nomes específicos para isso, mas não vou entrar na teologia porque a gente tá batendo um papo. E aí, tem específico para isso. Então, normalmente, o que é que a pessoa quer? Ela quer que Deus apareça, e fala, pô, então é isso que Deus quer. Sendo que Deus deu o princípio. E ele falou, ó, anda por aqui. Pronto, anda com a palavra. Então, às vezes, e aí a pessoa acha que o chamado é só para quem vai pro seminário, para quem vai pro missionário, só para quem vai essas coisas. E ele não entende que quando Deus chama a gente para voltarmos pro propósito, Deus tá chamando. Sim. Então, por exemplo, vamos dizer que eu não seja pastor, seja uma pessoa comum. Vamos Uai, dizer assim, pastor da não é igreja. pessoa comum, não? Não, mas eu tô falando da igreja. Ah, ok. Sou um membro normal lá da igreja, sem ser uma função nada. Cara, a gente viu em Neemias e a gente viu na escola bíblica dominical que todos nós, independente do que Deus nos chamou para fazer, Deus nos chamou para ser. Todos nós temos um chamado de ser bênção. E eu sou bênção a partir de 3 coisas que a gente chamou lá de STF. Todo mundo tem 3 coisas para fazer. Sábado, trabalho,
e família. Deus está chamando a gente para isso, mas a gente não quer. A gente quer o sobrenatural. A gente quer o Deus que vai aparecer e vai falar, é para comer manga hoje. E a gente elegeu um sobrenatural. O sobrenatural hoje é sucesso. É sucesso. Pode ser. O nosso sobrenatural é sucesso. Eu só sou uma pessoa abençoada por Deus se eu for um profissional top. Eu só sou uma pessoa abençoada por Deus se eu tiver o carro top. Então, que é na própria visão da o pessoa. elemento do sucesso hoje é o que as pessoas taxam como chamado. Qual que é o medidor? Qual que é a métrica, né, para usar um termo Sim. bonito? Qual que é a métrica de prosperidade de qualquer igreja? Meu amigo, se aquela igreja tem muita gente bem-sucedida e rica... É uma baita igreja. Não, Deus está com eles. Deus não está com a outra igreja. Exatamente. Que está sofrendo. Deus está com aquela igreja. Exatamente. O que eu não estou falando é que Deus não pode estar. Pode estar lá também. Pode estar. Pode estar lá também. Mas eu tô dizendo que mas isso não é métrica. Mas a métrica está invertida, exatamente. Daí, se você for olhar para outra igrejinha lá, você vai falar, mas você vai ver lá, as famílias são todas estruturadas. A galera tá na igreja sempre. É uma galera sempre, simples, trabalhadora. Tá na igreja, sempre trabalha bem. E as famílias, você chega lá, tá todo mundo se tratando bem. Maior respeito. E aí, qual que é o sucesso? E tá cumprindo o seu chamado. Justo, o chamado primordial. O primeiro chamado. Então, todos nós somos chamados por Deus. Ponto. E aí nós somos chamados através da tua palavra. Então, todo domingo, Deus nos chama para um desafio. Todo domingo, quando a Bíblia do Senhor é aberta e ela é exposta diante da igreja, Deus está nos chamando para um novo desafio. Igual o tal do Jonas. E a gente decide ali se a gente vai fugir ou se a gente vai obedecer. Cara, quando foi pregado Tiago lá na igreja, que falou que você tem que tratar todo mundo com cordialidade, amar seu irmão, meu amigo, aquele desafio Deus ali. aquele chamado é difícil demais. Sim. Quando você ouve, você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Tá chamando. Tô cumprindo o chamado. Ó, aquele chamado lá é difícil. Quinta-feira agora foi difícil. Tiago 4. Foi Tiago 4, não. Foi a última parte de Tiago 3, né? E a última parte diz que a sabedoria que vem do alto. Aí ele fala lá 7 adjetivos. E aí no final ele fala que quem tem a sabedoria do alto, ele foi chamado para reconciliar os extremos. Sabe o que isso significa? Sim, para você reconciliar o bolsonarista e o lulista. Sim. Ter paz. Não, e outra, a gente tem não inflar mais. E extremo pode estar dentro da igreja. Inflamar, né? Inflamar. E pode estar dentro da igreja. Não, quantos irmãos ali que estão brigados e você tem que tentar fazer essa ponte e tá difícil? Não, tem coisa que é difícil, a gente sabe. Então a gente já percebeu que nós somos chamados, nós já percebemos que a gente não consegue andar conforme o chamado de Deus. Não. Só que aí, cara, a gente crê num Deus top. Também a gente descobre que a gente foge do chamado, né? A gente foge também do chamado, que a gente foge do chamado constantemente. Só que a gente tem um Deus, cara, que não desiste de nós. Ainda bem. É um amor que persegue a gente. E ele fala, eu sei que tu tá fazendo besteira. De Deus nos santos, né? Pra depois, um dia a gente vai entrar nesses temas aí. Mas não é? É exatamente. Isso daí. Porque o pessoal acha que a perseverança dos santos é a sua insistência, né? Pela nossa Deus insistência, mesmo. a gente não é a perseverança de Deus nos santos. Exatamente. Perfeito. E aí diz o texto, é interessante porque em contradição a isso, a resposta de Jonas negativa, e é importante a gente lembrar de que Jope era aqui, que Nínive era aqui, Tarsis era aqui e ele estava aqui. Ele foi para um lugar praticamente 5 vezes mais longe do que Nínive. Então, ele queria ir para um lugar onde a palavra de Deus não tivesse, porque a presença do Senhor não estava. Só que Deus falou bem assim, meu querido, não é lá. É lá. Deixa eu voltar antes. Pode voltar. Por que Deus chamou Jonas para pregar? Mas, o cara achava que ele conseguiria fugir de Deus. É o que a gente faz. Ele não tem muita vida não, assim. E é engraçado, sabe por quê? Não, lembra que ele é profeta. Sim, ok. Profeta. Então, tipo assim, fica mais absurdo ainda. O que eu só tô colaborando com o que você tá falando. Mas não é o que a gente faz hoje em dia, a gente não tenta também maquiar as coisas. A gente tá lá fazendo nosso pecado cativo lá, né? Aquele pecado que a gente guarda, assim, com cuidado 100%. E acho que ninguém tá vendo. Vai na igreja no domingo. Não, vai lá, vive tranquilo. Adora, vive tranquilo. Ouve a palavra, fala, é verdade, eu preciso me reconciliar com o irmão tal.
O que você não adianta nada. Não você adianta nada. Você tá Não fugindo. adianta. Então a gente sempre pensa que quer enganar Deus. A verdade é essa. Nosso coração pensa isso. Não adianta. 24 horas por dia. E aí, a gente precisa sempre nos lembrarmos de quê? Que Deus busca a gente. Por quê? Porque a missão é de Deus. Exatamente. Por ele. Pô, ele tem uma missão. Quem tem a missão? Jonas? Não. Quem toma a iniciativa de chamar Jonas é o dono da missão. E a gente vê isso por toda a escritura. É Deus que chama a criação Adão, é Deus que chama Abraão para uma missão, é Deus que chama Noé, é Deus que chama Davi. Deus que é o proativo da missão. E por isso que é tão para mim, né, do ponto de vista que eu coloco, por isso que para mim é tão, eu acho, enxergo simples crer em Deus. Porque Deus, ele não vai para a proposta de não acredite pelo que eu posso fazer. Eu juro pelo meu nome. Eu faço as coisas segundo o conselho da minha vontade. Da minha vontade. Ou seja, Deus é o garante, sempre ele se coloca como garante de todas as coisas. Ele é o fiador. Ele sempre fala, não é por você. Você não vale nada, meu amigo. Você não vai. Eu juro por mim mesmo, né? Deus tem um pedaço que ele fala, eu juro pelo Não, a aliança é isso. A aliança é isso. Então é fantástico isso. Para mim isso é fantástico. A aliança é, eu garanto o meu sangue. Justamente, pronto. Sim. Eu garanto o meu sangue. E acabou. Aí ele vai atrás do camarada, bota lá uma tempestade, balança tudo e o camarada dormindo. Isso é o famoso coração cauterizado. Ele não consegue perceber o que Deus está fazendo na vida dele. Sim. O cara tá... Pô, Deus tá chamando, ele tá fazendo ouvir de mercador. Isso. Ele tá ali, não sei o quê. E a tempestade tá comendo e tal, não sei o quê. E ele tá lá estripando. Aí o camarada vem, o coleguinha dele vem. Fala bem assim, cara, você não tá vendo e tal, não sei o quê. Ele, é o sonso, né? João sem braço. Tá. Pô, aí ele chama... Ele chega pro Jonas e ele lembra bem assim, Jonas, eu quero saber quem tu é, velho. Ele é tão duas caras que só revela depois que é indagado, pô. Ele tava dormindo, quando todo mundo tava orando lá, um negócio pegando fogo, ele dormindo. Os caras nem crente era, tava orando. Daí os caras falaram, Cada um pro seu Deus. Ora pro seu Deus, né? Pedem pra ele primeiro, antes, ora pro seu Deus. Ele... tá. Ele não orou. Desconversa. Ele não orou. Basicamente, ele não orou. E daí depois o cara fala, mas peraí, você é o único que não tá reagindo nada. Por quê? De onde tu vem? Daí que os caras ficam... Eles percebem, né? Mas o que acontece? Sim. Lembra que ele tá fugindo de Deus? Sim. Tá. Uma das coisas... Não tem como orar pra Deus sendo que tu tá fugindo dele, né? Não, total. Só que tem uma coisa. Lembra? Deus manda tempestade e Deus manda o cara perguntar, velho, quem ele era. De onde tu vens? Quando é igual em... Total. Como que é? Pantera Negra. O cara pergunta. Já assistiram? Não. Já, Nunca vi Pantera Negra, Negra, você acredita? Nunca assistiram? Já assisti, eu já. Ah, então ele não pergunta quem que é você aí, ele fala lá, não sei lá. Não tem? Cara, e aí... Tem essa cena, Então, tem. E é difícil. É difícil por quê? Porque bate na consciência do cara. Quem é você? Aí ele responde bem assim, pô, eu sou hebreu, cara. Creio no Deus que tudo fez, os céus e a terra, né? Ele fala. Ele fala, cara, eu sou hebreu e eu temo ao Senhor. Só que aqui tem... Mas você viu que ele não quer indicar ainda quem ele é precisamente. Não. Porque ele falou, tá acontecendo um monte de tempestade, eu creio nesse Deus que pode todas as coisas. Fez Mas o céu e a terra. Ele quer que os caras meio que... Mas ele faz aqui o texto tem uma construção interessante, porque primeiro a gente tem que lembrar bem assim, cara, quem nós somos? Qual que é a identidade nossa? Nós somos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. Isso hoje, essa é a nossa identidade. Nós somos filhos amados de Deus. Só que perceba que ele não fala isso, pô. Ele quer maquiar a identidade dele. Não, ele mostra, Dudu, o que é mais importante pra ele. E a resposta é, eu sou hebreu. Antes de ser... A minha nacionalidade é maior do que o Deus que eu creio. Lembra, ele não quer que o povo inimigo, o povo que maltratou o povo dele, maltratou entre aspas, não receba o evangelho. O Deus dele, essa resposta aqui mostra quem é o Deus dele. O Deus dele é o nacionalismo. Cara, eu sou hebreu. Só que depois ele diz que ele teme ao Senhor. Como assim? O cara fala bem assim, pô, eu sou bolsonarista e crente. Ou eu sou lulista e crente.
Caraca, Não, você não entendeu. Você é crente. Você, antes de todas as coisas. Antes de tudo. Quem nós somos? O que o cara tá fazendo é chamando Jonas pra identidade dele. E outra... Agora, lembra que esse cara aqui, meu irmão, ele é um baita do instrumento de Deus. E olha que nem ele é crente, hein? Mas agora eu saquei uma coisa que eu acho que acontece muito dentro da igreja. Às vezes a gente tá dentro da igreja, a gente acha que a nossa identidade ela é superior à identidade do outro, né? Às vezes o outro tá dentro da identidade de Deus, tá cumprindo, amando o próximo, orando pelo inimigo, e você que tá há 50 anos na igreja, você fala, não, mas peraí, a identidade é minha. Quem é que é esse ladrão de identidade que tá aí? Pronto. Eu sou fulano de tal. Você acabou de decifrar qual que é o objetivo do livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro justamente para chegar para os orgulhosos que acham que mandam em Deus, que acham porque eles são representativos de Deus. Ué, não, é daquela galera que fala bem assim, ei, não fale comigo assim não, porque eu sou sacerdócio real. Exato. Povo santo. Você sabe com quem você tá falando? Você sabe com quem... São essas pessoas. Só que o problema é que a gente faz isso. Ou esse é o cara também que quando a igreja tá mudando, ele fala, pá, mas as coisas não passam mais por mim, eu estava aqui. Não. Eu estava aqui quando Moisés Dudu, atravessou tal coisa. A gente tava conversando aqui antes, né, sobre algumas questões jurídicas. A gente não pode entrar muito, senão vou cortar nosso... É verdade, Enfim. é verdade. Aí verdade. a gente tava discutindo Verdade. o quê? Que a verdade no mundo pós-moderno, ela não é absoluta. Em contraponto a isso, nós cristãos sabemos que não existe verdade absoluta, até porque o nosso Deus é uma verdade absoluta. Sim. Só que tem um problema. Nós estamos certos. Só que isso gera orgulho. Gera. Se a gente tá certo, o outro tá o quê? Errado. Errado. Eu sou melhor que ele. Isso que Jonas está falando. Sabe Mas por quê? eu tenho que combater ele, né? Tenho que combater A ele. justificativa de Jonas de não ir é: eu não vou não, porque eu sou melhor que ele. Eles são muito ruins para ter o que eu tenho. Deixa eles perdidos lá. Deixa ele para lá. Exatamente. Mesmo que eu fuja daqui. É o famoso menino buchudo. Inclusive, é sobre isso a pregação de domingo. É o menino buchudo. E aí... Isso Nimbuchudo. é difícil, né? É uma coisa... Porque é tipo a questão do filho pródigo. Eu entendo. Não é tipo. É a mesma coisa. Eu entendo... A história do filho pródigo é Jonas, que mano. eu entendo a revolta. Eu entendo a revolta do cara. O cara tava lá cumprindo, né? Mas ele viu que ele não tava... Porque é muito difícil. Isso acontece quando chega alguém na igreja que já foi da igreja e volta pra igreja. Isso daí é complicado. Porque a pessoa vai lá, você sabe que ela fez um monte de esparrelado, ela volta, daí todo mundo fica com aquele negócio, ó. E aí? Por que eu vou tratar bem fulano? Fulano vai sair de novo. Agora vamos lá. Acontece. Pronto. Acontece. Agora, é isso aí. Perfeito. É isso Agora aí. vamos lá. O mais difícil... E aí lembra da pergunta do cara. Quem tu é, Jonas? Vamos para a parábola do filho pródigo. Todo mundo acha muito bonita a parábola do filho pródigo. Que inclusive, para mim, o textinho que tinha que estar lá em cima não era filho pródigo. Aquela história não está sendo contada para quem sai da igreja e volta ou para quem não conhece a Deus e volta. A história está sendo contada, Pra quem tá o dentro da personagem é o irmão mais velho. Que... É o camarada que tá dentro da igreja e acha que o outro foi pior porque saiu. E é isso que... Agora vamos fazer o link. É isso e é por isso que Jonas vai pro peixe. E depois ele revela, na verdade, quem que tava fora da igreja, né? Não era o filho pródigo. Perfeito. Quem tava fora da igreja era o outro. Vamos lá, Dudu. Dentro da igreja estava fora da igreja. Olha, para dizer uma... Jonas, exatamente. Jonas foi pro peixe por quê? Porque Deus queria que ele reconhecesse o quê? Que ele era tão desobediente Quanto quem tá fora. quanto o cara lá. Exatamente. É difícil, não fala, ó, Jonas, não mete a boca no ninivita, não, porque tu tá igual a eles. Vocês são farinha do mesmo saquinho. E aí, por que isso aqui é tão pesado para a igreja? Porque a igreja age dessa maneira. Eu me coloco sempre fora da equação. Sim. Quando o pastor vai me visitar... O problema nunca me envolve, é Quando o sempre pastor os vai outros. me visitar, porque tá acontecendo isso, porque tá acontecendo aquilo, tá acontecendo com todo mundo, menos com o sacristão que tá sendo visitado ali. Imagina se difícil. toda vez Não, que é a difícil gente isso. Porque- crescesse assim, Deus fizesse isso com a gente.
tacar dentro do peixe. E eu falo aí, já assumindo culpa, eu também não me coloco na equação muitas vezes. Eu acho que eu Não, também, total. Todos nós. Sim. Eu acho que a equação não é comigo. Falo, ó, eu tô de fora. E aí, fora. o que Inclusive... Não, nada. Cheguei. Eu já ia E aí, falar agora. o que que eu- Inclusive, não é melhor, não. o que eu queria trazer pra gente é o seguinte, cara. Todos nós precisamos de um tal de um peixe na vida. Um belo de um tapa na cara e pá! Deus, como autor, consumador e soberano sobre todas as coisas, ele vai regendo. O Jonas vai embora. Cara, ninguém diz não pra Deus, cara. Com certeza. Ah, Jonas, tu tá achando que tu tá... Então, peraí. Vem cá. Vai pra tal caminho. Faz assim. Pá. Tá vendo, Jonas? Deus é. Eu tô te tratando, Jonas. Deus joga xadrez, né, mano? Deus pensa 3 jogadas à frente, sempre. 3? Você não, eu digo pra pensar, pra colocar como um xadrez. Eu digo, como xadrez. exatamente. Ele pensa sempre 3 jogadas à frente, sempre. Agora tem Sempre. um porém. A gente pode aplicar isso tanto para quem já foi chamado pro âmbito pastoral, missionário, que são chamados e diz bem assim, pô, naquela época não dava, eu tinha que procurar, a minha família estava passando por um momento muito difícil. Precisava voltar ou pro então emprego, eu estava trabalhar. precisando trabalhar e tal, papapá. Essas pessoas que foram chamadas para isso, eu acho que é importante a gente destacar isso, é que, cara, se você de fato realmente foi chamado por Deus para essa obra específica, uma hora vai vir. Sim. E aí é aquilo que a gente conversou com o pastor Marcelo aqui. O perfil de pessoas que estão dentro dos seminários, estão inserindo no mundo missionário, mudou. Antigamente era muito mais novo, né? Você pega o Aloysio mesmo, ele foi para o seminário com 18. Uma leva muito grande de pastores foi assim, novinho. Hoje já não. Tá mais... Se você falar no mais seminário, idade. por exemplo, hoje eu preguei lá quarta-feira, se você vai lá no seminário hoje, a maioria já tem família, já tem uma certa idade, já passou dos 40, Teve outros empregos. já teve outros trabalhos e tal, papá, já mudou. Por outro lado, é o seguinte, o mais difícil é a gente se perceber, como vocês falaram na equação. Cara, eu preciso do peixe. E a gente não pode ser tolo. Tipo, quando o peixe vem, por que Deus tá fazendo isso comigo? Caraca, não é porque. É tipo assim, dentro das circunstâncias que eu tô vivendo, o que é que eu preciso melhorar? E lá na igreja eu sempre uso o exemplo do Alcides, né? Cara, 2 acidentes seguidos, praticamente. No mesmo lugar. Cara, Não, foi na mesma perna, né? Na mesma perna. No mesmo No mesmo lugar. lugar, inclusive, no mesmo lugar. Então, assim, eu tô falando aqui porque a gente já fala na igreja isso, né? É. Então, assim, e eu uso o exemplo dele e eu sei que posso usar. Cara, o que será que Deus... O que é que eu preciso tratar nesse tempo? Ou então vou usar o meu exemplo. Eu fiz a cirurgia lá do apêndice. Putz, cara, no momento que se eu fosse escolher... Tipo assim, eu jamais escolheria aquele momento. Na minha cabeça, o momento... Deus, foi totalmente inadequado. Mas eu entendi... Foi. Eu precisava parar. Também. Para lembrar que o pastor da minha igreja não sou eu. É Deus. E é isso que eu ia falar. Às vezes o peixe que vai vir pra gente pode ser um peixe bem difícil de Não, engolir, de total. tragar. Porque às vezes você... Na verdade, Às vezes você tá... Vamos pegar a pessoa que tá confortável, fora da igreja, assim. Dentro da igreja, mas fora da igreja. Tá lá, as finanças dela estão tudo boa. Mas Deus fala, ó, a minha missão é o seguinte. Primeiro você tem que depender de mim. Total. E tem que começar a cumprir pra lá. Daí Deus vai começar, ó. Vamos tirar aqui uma coisinha dele. Aí, rapaz... Exatamente. Esse peixe aí é difícil Exatamente. de engolir. Nós temos Porque- as nossas bengalas. Exatamente. E aí, meu amigo, na hora que você bota a bengala e a bengala escorrega... Ou é o peixe da saúde? Sou Você vai- super autossuficiente. Cara, eu Ninguém acho- me derruba. Não, Tô bem. Daí Eu vem... vou falar sobre É igual isso. Titanic, ninguém derruba esse barco. Ninguém Nem derruba. Deus. Exatamente. Eita, aí deu errado, né? Tu Tem fala isso, três grandes... Aí já era. Tem 3 grandes filosofias do nosso tempo. Eu vou falar sobre isso numa pregação futura. 3 grandes filosofias. A autonomia, o bem-estar, que é o que a gente chama de hedonismo, e terceiro, o... Eita, como é o nome? Bem-estar, autonomia e o egocentrismo. 3 coisas.
Salmo 71 vai combater isso. Eu vou pregar o Salmo 71 na igreja daqui 2 domingos, mais ou menos. 2, 3 domingos eu vou pregar ele. Cara, quando qualquer uma dessas 3 coisas, que é a glória para si mesmo ou o reconhecimento, quando a gente vê de que a gente não foi chamado para assistir Netflix e viajar para a Europa todo ano, e quando a gente percebe que o nosso refúgio não é Deus, cara, Acabou. a gente entra em estado de alerta, ansiedade pura. Aí começa ansiedade, burnout. O que é o burnout, velho? O burnout é o quê? É eu entender que eu faço as coisas pela força dos meus braços. Até eu não aguentar mais. Sim. Ué, não tem a... Você vai lembrar disso. Eu vi num filme esses dias, quando os caras estavam falando sobre a guerra dos opioides lá nos Estados Unidos. Fizeram um filme agora recente com o Matthew Broderick, né? Daí na hora que ele quer convencer o fiscal a fazer um remédio que ele precisa fazer na indústria farmacêutica dele, ele falou, usa a técnica do mais no cara. O que é o mais? É o money, incentivo, e o último é o ego, pô. É o que você tá falando. Exatamente. Ele falou, pega o principal do ser humano e ajuda o cara. Daí o que ele faz? Ele oferece dinheiro pro cara, o cara recusa no primeiro momento. Ele falou, não, apela pro ego do cara. Daí ele chama o cara lá, daqui a pouco o cara autoriza o medicamento. Por quê? Porque o ser humano gosta disso. Vai. É o nosso... Agora, o que é interessante aqui, inclusive pegando um link de uma palavra que você usou, que é o intragável, tem peixes que são intragáveis. Tem. Vários. Mas vamos melhorar essa frase? Vamos. O trabalhar peixe nela. fez isso com Jonas. Pois é, o peixe tragou ele. O peixe vomitou Jonas pra mostrar pra Jonas o que? Jonas, Nem meu o peixe querido, tá intragável. você é intragável, velho. Eu não te... Nem o peixe te aguenta, pô. É difícil enxergar isso em nós mesmos, né? Cara, e aí é que tá. E aí, a gente já tá caminhando pro final, né? E aí, qual que é o grande problema de que nós não estamos cumprindo o mandato do Senhor da pregação do Evangelho? É porque nós nos achamos melhores que os outros. Ponto. E daí, aí que vem o caminho do sofrimento, né? Porque daí Deus vai mostrar o quanto que a gente é intragável pra depois você voltar a ser uma pessoa mais ou menos, né? Aí, o que que tá? Aí, vamos lá. Pra eu poder me converter, eu tenho que ser reconhecido do meu Jeito. pecado. Não, sim, mas hoje as pessoas acham que é o contrário. E né? aí, eu tô fazendo discipulado, né, com 2 rapazes lá na igreja, e eu falo bem assim, cara, a parte mais importante dessa historinha toda aí é você perceber o quão você é pecador. Quanto mais você perceber que é pecador, a soberba que estava em Jonas não vai te alcançar. Você vai... Agora sim, tem que alcançar, você tem que saber de verdade que você não presta. É não só fingir, né? Que você Porque acredita, assim, né? aquele negocinho, oh Deus, você sabe que nós somos todos limitados. Tá, mas qual é a limitação? Não sei. Não, rapaz, tem um argumento que é muito legal. As pessoas sempre usam, vai conversar com alguém pra falar, né? Não, veja, eu sou o primeiro dos pecadores. Aí assim... Sempre quando vem com essa conversa, você pode saber que a pessoa não acredita nisso. Não. Quando ela fala, eu sou o primeiro dos pecadores. É só pra convencer o outro, pra ele acertar a conversinha sua. Sim. Mas é verdade. Não, Zé, ele a é um gente cara faz isso. humilde. É nada. É nada. E aí, Falsa velho, modéstia. o lance é esse, né? Quando Deus chama a gente foge de Deus, que essa é a natureza humana, fugir de Deus. Mas graças a Deus que a gente tem um Deus Top. amoroso, misericordioso, compassivo para conosco e manda buscar a gente. Fala assim, não, filho, vem pra cá, anda aqui comigo. Puxa pela orelha. Puxa pela Taca orelha, no peixe. manda um peixe. Peixe. Às vezes não vai ser tão suave, né? Anda aqui comigo, não. Ele vai... É. Ele vai dar Sofre uma, um cadinho. vai dar uma surradinha. Igual aquela passagem, tem aquela passagem que foi os apóstolos que tomaram uma coça do... Qual? Tem uma que eles perguntam. Tem uma que eles perguntam. Não quem foi vai os ficar apóstolos. do lado de Jesus? E aí tem uma confusão danada e Jesus dá uma peia bem bonita. Não, mas neles não tem ali. aquela uma parte que o próprio demônio vai lá dar uma coça nos caras lá? Ixi, esse daí eu no nunca Novo vi, não. Testamento, não é? Não tem um negócio Cara, eu assim? não tô lembrando. Assim. Acho que- Não. Não sei, tem uma situação lá. Mas às vezes Deus deixa a gente tomar umas peias Não, mas- pra ver se a gente... Cara, a gente tem que. E aí, lá, inclusive já dentro do que Tiago falou lá no capítulo 3, né? Uma das características da sabedoria que vem do alto é um coração tratável. Pronto. Então, assim, cara, se você não tem um coração moldável, tratável, claro que tudo isso tendo como base a palavra de Deus,
Não vai. E aí, o que Deus tá fazendo com Jonas é tratando o danado do profeta, velho. O provérbio fala, né, que o soberbo será quebrado de ímpeto, né? Será quebrado de plano. Olha que seriedade, né? O que Salomão fala, né? Que o soberbo será quebrado de plano. Cara, Ou seja, Deus não vai fazer um trabalhinho com você. Se você é muito soberbo, vai chegar uma hora e fazer assim, ó. Tac. Sabe qual que Acabou. hoje? Sabe Já qual era, que vai é ser quebrado hoje de plano. um símbolo de soberba? É o cara que fala de tudo. Pronto. E sabe de tudo. Pronto. Então, inclusive... Professor usei de isso- Deus, professor de Deus. Inclusive, É o usei professor isso de ontem Deus. na... Tu não tava, né? Tu tava lá no feirão. Usei ontem lá no estudo bíblico. Falei bem assim, cara, dentro lá do que Tiago fala, ele fala sobre sábio e conhecimento. No conhecimento tem 3 características daquela palavra. O primeiro é experiência, o segundo é técnica, é habilidade, e o terceiro, vou pegar aqui agora. E o terceiro é experiência, e o terceiro é conhecimento. Então você tem que ter experiência, conhecimento e habilidade para você falar que você entende do negócio. É perito. Cara, todo mundo manja da política. Todo mundo... Ninguém tem experiência, ninguém tem conhecimento e ninguém tem... Esqueci outra palavra agora. Enfim. Todo mundo manja de tudo hoje. Todo mundo quer Manja manjar de tudo. Todo Aí mundo é assim, melhor que todo manjar mundo. de o tudo. meu é melhor que o teu. E você tem que, obrigatoriamente... Cara, aí não dá, porque aí não tem conversa. Então, se nós, por mais que isso seja uma verdade, nós temos a verdade bíblica, nós sabemos que Deus é a verdade absoluta, e todos os preceitos e conceitos que estão na Bíblia pra gente pra gente é uma verdade, mas isso não nos coloca numa posição de melhor com o outro, a ponto de eu tratá-lo mal e não querer que eles tenham uma salvação divina. Pronto. Verdade. Só que falar é fácil, né? Que, tipo, bater no peito e falar, não. É uma frase, acho que foi o pastor Juarez que falou uma vez. Tipo, muitas pessoas falam que carregam Jesus no peito, mas muitas não têm nem peito pra carregar Jesus. Pronto. Acabou já. Fechou a conversa. É isso mesmo. Isso aí. Então, Jonas vai tratar nosso coração em relação a essa soberba. E espero que a gente... Que ela repercute de várias maneiras, né? Soberbo não é só com relação à gigante. salvação, é tudo. Gigante. Às vezes eu sou tão soberbo que eu acho que tem um monopólio do conhecimento. Tem gente que eu falo assim, às vezes a pessoa tá argumentando, então eu falo, rapaz, que bom, você tem um monopólio do conhecimento, não é importante. Eu Cara, já e não assim, falo mais nada, porque a pessoa sabe de tudo. Você tem que falar dono de daquilo tudo. que você realmente sabe, velho. Tenha humildade para reconhecer que você não sabe. E é o que você falou, o ponto fulcral é, se eu não sou tratável, como que eu posso esperar tá vivendo a palavra de Deus? Que não... Cara, só tem uma pessoa que sabe tudo, só Deus. Só Deus. O Aí, resto, assim, ninguém sabe de nada, mano. fica difícil. Porque não dá pra gente pregar o evangelho pro outro sem um coração humilde. Pronto. Se a gente já vai com soberba, querendo ganhar no outro na discussão, cara, Jesus não manda ninguém ser advogado dele, não. Eu não lembro do filósofo. Tem um filósofo que falava que o último degrau de sofisticação é a humildade. Olha que legal. Você é tão sofisticado que você é humilde. Cara, é difícil atingir isso. Total. Poucos atingem isso. Total. Fechou. Show? É Corta pra nozes. mim, 400. Valeu, meu povo. Abraço, mais um episódio. Compartilha, curte, Tipo manda assim, envia pra linkzinho, todo mundo. Envia pra todo mundo. Manda pra vovó, pro vovô. Comenta lá pra gente. Manda no dizendo o grupo que da que você- família. Comenta Os no vizinhos vídeo. na escola. Manda naquele grupo que tu não aguenta mais e segue o jogo. Comenta no vídeo dizendo o que você acha de nós. cada Comenta aí no vídeo. Vou mudar, vou Comenta. mudar. Deixa eu ver. Vai mudar o quê? O que vai ser mudado? Porque da semana passada foi se não mandar pra ninguém, a mãe morre. Tem que ser Da outra temporada passada. Deixa eu ver. Ah, também tem que lembrar, ó, segue a gente nas redes sociais. Nas redes segue o Pastor sociais, Caio, a Primeira. Giovana, me segue a Primeira. Nós estamos no mesmo lugar, na Rua Mato Grosso 1797. E segue o jogo. E segue o jogo. Valeu, meu povo. Se você não mandar pra fazer corrente no WhatsApp, A gente não sabe o que vai Você acontecer. vai ficar careca, igual o pastor Caio. Tá ficando careca. Segue o jogo. igual a Dib. Você vai ficar calvo igual a Dib. É isso aí, pessoal. isso. Valeu. Vai ficar calvo igual a... Você viu como é que o Adib tá calvo? Já tá saindo.